Quais clássicos são importantes de se ler? Olha, antes de tudo, eu não vou entrar no debate do que é um clássico, tá? Eu acho que existem textos que são clássicos, algumas pessoas dizem que clássicos são textos que saíram de circulação, então você cobra mais caro, né? Ou clássicos são livros escritos por homens brancos, opressores e blá, blá, blá. Eu não vou levar essa discussão a sério. Eu entendo que clássicos são livros que permanecem e são lidos e relidos. E um pouco na linha do Ítalo Calvino, lá do Por que Ler os Clássicos. São livros que nunca acabam de dizer o que tem para dizer, são livros que dialogam com momentos distintos da história e da sua história, são livros que impactam diferentemente no momento que você os lê na vida. Tem toda uma questão aí sobre o que seria um clássico. Olha, eu diria assim, no âmbito aqui brasileiro, eu diria, por exemplo, dos que eu conheço um tanto, Machado de Assis, é sem dúvida nenhuma um clássico. Memórias Póstumas de Brás Cubas, o niilismo de Brás Cubas, né, o cinismo, e pelo menos não tive filhos, então não leguei para ninguém o legado, não passei para ninguém o legado da miséria humana, né? O famoso final do Brás Cubas. É um clássico essencial aqui. Não só brasileiro, mas estou falando de clássicos aqui, autores brasileiros. Machado também, Dom Casmurro. A percepção de como uma obsessão afetiva, no caso ele, com a paranoia dele de que a Capitu teria traído, a obsessão afetiva dele contamina o leitor a ponto de você não conseguir de fato saber se ela traiu ou não personagem, porque o narrador está comprometido com o ciúme, né? E então eu diria Machado de Assis. Um outro clássico brasileiro seguro que eu citaria é o Nelson Rodrigues, né? A ideia do Nelson, da vida como ela é, que é um deslocamento do foco do âmbito idealizado do olhar sobre o mundo, e o Nelson lá nos anos 60, 50, 60, 70, o Nelson captura plenamente um processo que hoje está plenamente instalado, que é o processo de uma certa mentira comportamental tomando conta do Brasil e do mundo. Que é essa, por exemplo, a tentativa de dizer que o desejo não pinga, como dizia o Nelson. O desejo é concreto, né? Não é abstrato. Então, eu citaria esses dois. Saindo do âmbito brasileiro, é evidente que, daquilo que eu conheço, eu diria Dostoiévski e Tolstói. A literatura russa é uma literatura sobre a qual eu já me debrucei. Crime e Castigo, o tema da culpa, tão revisitado pelo cinema. Quem a sério leu Crime e Castigo e não se encantou com o tema da culpa moral, do reconhecimento da responsabilidade moral no final do romance do personagem Raskolnikov, do quão ele cresce no momento em que ele percebe o quão responsável ele foi pelo que ele fez e que ele não matou ninguém porque ele é extraordinário, maravilhoso, está preocupado com a humanidade, ele matou porque ele simplesmente queria brincar de super-herói e brincar de alguém que não paga suas dívidas, né? Tolstói, Ana Karenina, por exemplo, né? Ana Karenina, no Dostoiévski a gente podia citar O Idiota, Irmãos Karamazov, né? Que são outros livros dele. Ana Karenina, quer dizer, a experiência do perder-se por conta do desejo, né? Da autodestruição que a personagem passa por conta de uma paixão enlouquecida fora do casamento, que a leva a abandonar o filho, a destruição da vida com o marido, que chega no momento, inclusive, a perdoá-la. Quer dizer, o investimento enlouquecido que ela faz aquela paixão, levando a completa destruição de todo o seu cotidiano, de seus relacionamentos e tal. Eu não vou dar spoiler no final do romance, apesar de que, se você não sabe o final da Ana Karenina, você é um coitado, né? É quase como não saber o final de Jesus Cristo, né? O que acontece no final da história. Mas não vou dar spoiler. Saindo, então, do âmbito russo, Shakespeare, né? Clássicos. Otelo e o tema da inveja, do Iago, né? Assim, a possibilidade de você perceber o terrível, o quão é terrível você conviver com alguém que é melhor que você,
né? Como é o caso do Iago com Otelo, ou Macbeth, né? A ambição desmedida e a percepção de como, às vezes, quando você está no processo da missão, você não percebe o quão longe você foi, o quão destrutivo você foi, ainda mais na época como a nossa, que tem esses coaching por aí dizendo para você que você tem que ser ambicioso a todo custo, que você tem direito ao sucesso e não sei o quê. Então, para não tornar uma história muito longa, eu diria Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói e Shakespeare. Uma seleção básica de clássicos, se você quiser compor um repertório mínimo de sobrevivência.